Irmãos, eu gostaria de estar meditando nessa noite no texto de Carta de Paulo aos Filipenses, no seu capítulo 4 e o seu versículo número 13. Filipenses 4, capítulo 4, o versículo 13, fala assim, Paulo escrevendo à igreja de Filipos, ele fala assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glorificado seja o nome de Jesus, a Ele toda a honra e toda a glória. Irmãos, esse versículo 13 do capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses é um dos versículos bem conhecidos da maioria do povo, não só o povo de Deus, como também pessoas que não são convertidas, que não seguem a palavra do Senhor, mas conhecem bem esse versículo. E ele é extremamente mal utilizado. Talvez os irmãos pensem assim: meu Deus, o irmão está usando um púlpito, está falando da palavra de Deus, está falando de um versículo mal utilizado e está apresentando esse versículo. É justamente por isso que nós devemos apresentar. Se nós estamos falando que o versículo é mal utilizado, então cabe a cada um de nós orientar no sentido como é que ele pode ser bem utilizado. Então esse aqui é um exemplo clássico do texto fora de contexto, porque se você verificar toda a carta de Paulo, ele, a partir do capítulo 10, ele faz um agradecimento aos filipenses e depois ele faz a saudação final. Mas se você verificar todo o conteúdo desse capítulo, ou mais precisamente entre os versículos 10 e até o versículo que encerra esse capítulo, você vai verificar onde Paulo está colocando esse texto, em que contexto ele está sendo aplicado. Por que eu falo isso aos irmãos? Porque esse texto, ele comumente é utilizado no sentido de trazer uma confiança falsa às pessoas, que eles podem ter tudo, que eles têm que ter tudo. Então isso nos coloca como credores do Senhor. E a realidade é essa. Hoje nós temos aqueles que são dependentes da graça e da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que penso e tenho certeza absoluta que esse auditório aqui presente, talvez pouco mais de 100 pessoas, todos são tementes a Deus e vivem pela graça e pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse versículo mal aplicado, ele forma o quê? Ele forma não dependentes da graça e da misericórdia, mas forma credores de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se nós se forma credores de nosso Senhor Jesus Cristo, estabelece o quê? Que Jesus Cristo é o devedor. E Jesus Cristo não nos deve nada. Nós temos uma dívida impagável para com o nosso Senhor Jesus Cristo, mas Ele não nos cobra essa dívida, porque nós vivemos na dispensação da graça e da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nós verificássemos, ou se essas pessoas que aplicam esse tudo posso naquele que me fortalece, entenderiam o que Paulo aqui está falando, porque ele fala aqui mais precisamente no versículo 11: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então Paulo aqui já está colocando uma situação que ele fala: eu sei me contentar com aquilo que eu tenho. Ele fala no versículo 12: sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. A ele arremata: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então a mensagem, ela se torna sublime, e se realmente nós entendemos que é uma mensagem da parte de Deus para cada nós, que Ele fala: você que está aqui nesta noite, você talvez esteja passando por momentos de dificuldade, mas tudo pode, porque aquele te fortalece. Talvez você esteja aqui nesta noite radiante de abundância, você está com a sua vida abundante, e Ele está falando: e isso você pode passar porque eu te fortaleço. Então esse é o sentido da palavra. E quando nós entendemos esse tudo posso naquele que nos fortalece, nós devemos voltar aos primórdios da igreja. Talvez no livro de Atos, que fala do início da igreja primitiva, talvez os irmãos que gostam mais do Antigo Testamento voltem lá no Antigo Testamento e comecem a ver os primórdios dos tempos, o que aconteceu. Se nós pensarmos em José, talvez esse versículo 13 aqui tem a aplicação de Paulo, ou melhor, a inspiração de Paulo através do Espírito Santo foi da história de José. José pode chegar ao final da sua carreira e falar: eu tudo pude naquele que me fortaleceu. Se nós formos imaginar a história de José, um jovem com 16, 17 anos, vendido como escravo,
entra numa terra estranha ali, toma ali, acaba sendo empregado ali como um líder na casa de Potifar, acaba sendo traído pela esposa de Potifar, acaba sendo jogado na esposa. Em todos esses aspectos nós não vemos José amaldiçoando quem quer que seja, muito pelo contrário, em todo local que ele estava, ali emanava o quê? Emanava a luz de Deus. Então esse é o tudo posso naquele que me fortalece, porque vamos pensar então, se esse tudo posso naquele que me fortalece, se fosse aquele, eu posso tudo porque Deus me fortalece, então eu posso ter casa porque Deus me dá, eu posso ter isso porque Deus me dá. Sim, nós até podemos ter tudo isso porque Deus assim nos dá essa bênção, mas o teor dessa mensagem, posso todas essas coisas naquele que me fortalece. Nesta noite, você que está aqui presente, você deve entender o seguinte, que tudo que você está passando, você pode passar. É uma pregação assim, se nós estivéssemos numa igreja neopentecostal que prega a teologia da prosperidade, talvez já tivesse, se os irmãos tivessem alguns ovos, já teriam jogado ovos em mim. Não é isso que nós viemos aqui para escutar, porque o irmão está falando aqui que eu cheguei aqui com uma dificuldade financeira, ele está falando que eu posso ter essa dificuldade financeira e que eu vou passar por isso, porque Deus me fortalece. Que é isso? Se para Deus me fortalecer, Ele vai tirar essa dívida de mim? Não. Nós não passamos aqui uma imagem do milagre financeiro na vida de quem quer que seja, mas nós passamos esta mensagem que Paulo aqui está falando. Ele está falando para a igreja de Filipos: olha, igreja de Filipos, eu sei ter abundância e agradeço a vocês, porque vocês têm minha palavra. Ele tinha muito carinho por essa igreja de Filipos. Ele chega a citar em outras cartas que os irmãos de Filipos foram presentes, foram gratos, foram muito, como é que eu posso falar assim, bem benevolentes com relação a ele, até nas coisas materiais. Então ele tinha essa conotação, ele tinha esse entendimento do que ele estava falando aqui. Mas esse tudo posso naquele que me fortalece, ele está falando: assim como eu passei por inúmeras dificuldades, assim como eu fui apedrejado, assim como eu fui jogado na prisão, fui vilipendiado dos meus direitos, vocês também podem acontecer com vocês, mas tudo vocês podem naquele que vos fortalece. Como ele está falando, quando ele fala tudo posso naquele que me fortalece, nós passamos essa mensagem: tudo podemos naquele que nos fortalece, ou que vos fortalece, porque o mesmo Deus que fortalece a mim é o mesmo Deus que fortalece a cada um de vocês. Então nesta noite você está aqui, nesta noite, não para adorar um pastor, não para adorar um ministério, mas nós estamos aqui para adorar a nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nós somos devedores eternos e não credores. Alguns falam: nós somos credores, mas credores compassivos, aguardamos a época certa. Não, irmão, nós somos dependentes e devemos ser, sim, compassivos, que na medida certa Deus há de distribuir as bênçãos que nós assim tivemos, não que nós venhamos a merecer, mas sim aquela bênção que pela graça e pela misericórdia o Senhor concede a cada um de nós. Então o conteúdo, o teor do capítulo 4, versículo 13 é esse: é a questão da submissão, é a questão da humildade, é a questão de encarar a vida como ela é, porque a vida é isso que nós vivemos mesmo, irmãos. Nós não podemos começar a vender fantasia aqui. A questão hoje, se vende muita fantasia, e se vende porque realmente são mercadores da fé e não pregadores da fé. A realidade é essa. É difícil nós falar, dói no coração. O nosso culto, ele é gravado, ele vai ao ar, provavelmente vai passar na televisão, e é difícil nós falarmos hoje, mas hoje nós temos muitos mercadores da fé e não pregadores da fé. Mercadores da fé é aqueles que vendem a fé, o intuito do quê? De um retorno financeiro. Então esse tudo posso naquele que me fortalece, ele é mal utilizado. Eu me arrisco a falar sem propriedade alguma, sem mérito algum, que é um dos versículos mais mal utilizados da Bíblia Sagrada pelo povo que assim se apresenta como povo de Deus, e não é, são mercadores da fé. Infelizmente é assim. Então cabe a cada um de nós ter o conhecimento pleno que nós vivemos. Guarda bem isso na sua mente, meu irmão. Nós vivemos pela graça e pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Graça é favor imerecido. Se nós pensarmos em misericórdia, são dois termos. Córdia vem sempre a ver até com coração, córdia, né?
cardiologista, médico de coração. Então cardio tem sempre a ver com o coração, e misericórdia, vem a ver com miséria. Então nós somos miseráveis de coração, mas aprove ao Senhor através da sua graça e reconhecer essa miséria do nosso coração e nos conceder a salvação através de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós estamos nesta noite aqui, todos nós somos devedores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum de nós é credor, mas fica tranquilo, que Jesus nunca vai te cobrar essa dívida. Sabe por quê? Que nós não temos condição de pagar. Não adianta ele chegar aqui e falar assim: não, agora vamos mudar a coisa, eu paguei por vocês, agora vocês vão morrer por mim. Nós não temos condição, porque mesmo que nós morramos por nosso Senhor Jesus Cristo, e assim acontece de muitas pessoas darem a sua vida por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos países aí onde cristãos estão sendo executados. Eles estão dando a vida por Jesus Cristo? Sim, mas eles estão pagando o sacrifício de Jesus Cristo? Não, continuam devedores, porque nós morremos pecadores, Jesus Cristo não. Jesus Cristo se fez homem, Jesus Cristo se fez pecado por nós, então pagou uma dívida que não era dele. Nós, se pagarmos alguma dívida, estamos pagando uma dívida que é nossa. Então creia, você que entrou aqui nessa noite, você que de repente está aqui pela primeira vez, tudo você pode naquele que te fortalece, e quem te fortalece é Deus, através do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então que Deus abençoe a todos. Com muita alegria vamos oferecer louvores de adoração ao nosso Deus. Diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, com tua bondade libertas meu ser
Por gentileza, abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 8, a partir do verso 5. O título dessa mensagem, basta uma palavra. Mateus 8, verso 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém. Que nesta noite o Senhor também vá ao seu encontro. Amém. Prezados irmãos e amigos, esse capítulo 8 é um capítulo após o Sermão da Montanha. Do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, é relatado este importante Sermão do Monte. Partes teóricas, ensinamentos preciosos, de grande valia para a nossa vida prática. Nós aqui, me lembro, ficamos quase um ano estudando às 9 horas da manhã sobre o chamado Sermão do Monte. E agora, nesse capítulo 8, nós vemos a praticidade do Senhor Jesus. O Senhor Jesus cura um leproso, o Senhor Jesus cura esse paralítico, e o Senhor Jesus vai curar a sogra de Pedro. E nesse meio que o Senhor cura esse paralítico, e diz o texto que ele estava violentamente atormentado, ele estava sofrendo horrivelmente, ele deveria ter espíritos malignos dentro de si, que estava o deixando atormentado. E aparece esse criado. Nós não sabemos o nome deste homem, é um anônimo, mas algo que nos chama atenção e que gostaria de compartilhar para a nossa meditação é que hoje o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem alcançado várias camadas sociais e também camadas chamadas intelectuais. Mas existiu uma época, e eu sou dessa época, em que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele não era muito bem visto pelas camadas sociais e pelas camadas mais instruídas. O Evangelho era tratado como algo para o povinho,
para a plebe. A elite não aceitava o Evangelho. O catolicismo romano era algo que tinha muita força há anos atrás, 40, 50 anos atrás. Então os crentes, de uma certa forma, eram aqueles da galera. E eu cresci mais ou menos com essa influência. Na minha época de criança, de adolescência, eu me lembro que só existiam 2 tipos de igreja. Ou era chamada igrejas tradicionais e as chamadas igrejas pentecostais. Não existiam o que hoje nós temos, o chamado neopentecostal. Isso não tinha. Isso é coisa dos anos 80 para cá. Então, eu me lembro que pessoas utilizavam de desprezo pelos crentes. Você é aquele que tem a Bíblia como debaixo do braço, como desodorante, e coisas do gênero. As mulheres, principalmente nas igrejas pentecostais, tinham que ter um certo tipo exterior, com as suas roupas, cabelos compridos. Então essa era um protótipo do crente. E os pentecostais, de uma certa forma, também eram menosprezados, porque quando tinham o batismo com o Espírito Santo, os tradicionais, alguns, faziam até gozações, dizendo que aquilo lá era algo que não era muito racional. Então hoje, o Evangelho, temos percebido que ainda precisa avançar mais, especialmente nas classes acadêmicas, mas vemos que o Evangelho, ele, de uma certa forma, tem influenciado os grandes pensadores. Por quê? Porque o Evangelho, ele é muito mais racional do que a pessoa ser, por exemplo, um ateu, não crer na existência de Deus. Um ateu, ele precisa ter muito mais fé de que não existe Deus do que um que crê num Criador sobre todas as coisas. Porque o mundo que nós vivemos, o nosso corpo humano, nos mostra que não estamos aqui pelo chamado Big Bang, por outras teorias, que não passam de teorias, mas que fogem da realidade. Então hoje, fico feliz porque o Evangelho tem adentrado essas camadas mais cultas. Outro dia, vendo o depoimento do senador Magno Malta, uma pessoa do Senado, um senador da República, defendendo a sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, falando do seu passado, das suas circunstâncias que o escravizavam no passado. Ele agora dizia, lá na tribuna do Senado, que ele tinha sido remido no sangue do Cordeiro. Isso não se via há tempos atrás. E aqui nós encontramos uma pessoa de posição social, que era um centurião. O exército romano, e eu gosto muito disso, porque hoje os exércitos perderam um pouquinho a sua noção, não a sua noção bélica, mas a sua noção da força física, né? Porque antigamente os soldados, eles tinham que estar preparados. Hoje não, hoje aperta um botão, sai lá o camarada lá da Coreia do Norte, sai o foguete dele, pode atingir várias nações. Mas naquela época era na base da força, da espada, do arco, da couraça. Eram pessoas treinadas. E o exército romano foi o exército talvez de mais poderio
mais militarmente treinado. Então ele era composto de legião, corte e centúria. Uma centúria, que era esse homem, tinha 80 a 100 soldados sob o seu comando. E se ocorresse alguma coisa com ele, tinha um outro subcomandante, que era um chamado óptio. Então esses homens, eram homens, esse destacamento, que geralmente eles não tinham, numa necessidade, o apoio de uma corte, que era composta de 6 a 8 centúrias, e uma legião, uma média também de 6 cortes, formando de 5.000 a 8.000 soldados romanos. Então este homem, ele era uma pessoa que ficava num ponto estratégico de uma determinada região conquistada da Palestina, ali na Galileia, na região norte de Israel. Ele não poderia ter rapidamente um apoio de outras tropas. Então era uma pessoa que era importante socialmente falando, naquele contexto daquela sociedade judaica, uma sociedade efervescente, uma sociedade que queria de vez em quando ter uma rebelião para sair do cativeiro romano, do Império Romano. Então era uma região em todo Israel que poderia ter algumas pessoas que promovessem essas revoltas. Então era uma pessoa muito atenta. E também podemos ver que ele distinguia a religiosidade daquele povo. Mas esse homem, que era um homem importante, ele, diz o texto, morando na cidade de Cafarnaum, que era uma das cidades principais ali daquele lago Genezaré, o mar de Tiberíades, que compunham-se várias cidades ao redor desta grande lagoa que ainda existe hoje. Este homem, com certeza, ele ouviu falar do Senhor Jesus Cristo. Ele teve uma percepção religiosa, espiritual, de que o Senhor Jesus Cristo não era uma pessoa comum, não era mais um, mas quando ele chegou próximo do Senhor Jesus Cristo, ele foi movido por uma situação interior, de uma compaixão que ele tinha por um criado. Ele, que era uma pessoa importante, tinha os criados, geralmente pessoas jovens, que ficavam à disposição dos seus senhores, fazendo diversos trabalhos, provavelmente em suas casas. E este jovem, esse centurião, tinha grande apreço, devia ser uma pessoa de muita intimidade com o centurião. Talvez, parafraseando, talvez foi uma pessoa que ajudou o centurião em alguma necessidade maior. E agora, aquele homem tão prestativo, tão colaborador, ele agora está doente. Ele tem paralisia. E além da paralisia, ele estava, diz o texto, atormentado, violentamente atormentado. Uma pessoa sem paz, uma pessoa que o centurião movia paixão, movia consideração por ele, movia pena por ele. E aquilo deixou aquele centurião numa necessidade de procurar ajuda. E o interessante nesse texto é que ele tem um diagnóstico perfeito do que está passando aquele paralítico, aquele seu criado. Ele viu a necessidade do seu criado. Ele pensou, somente uma pessoa pode resolver isso.
Será que nessa noite, você que está aqui, talvez não esteja passando por uma situação idêntica? Não vou dizer uma paralisia, mas talvez alguma enfermidade, talvez uma tormenta na sua vida, uma perturbação na sua vida muito grande. Ou você que está aqui não conheça uma pessoa que está vivendo dessa maneira, doente, e também doente na alma, no espírito. Será que você conhece alguém que necessita da sua ajuda? E você tenha a sensibilidade como teve aquele centurião, deixou os seus afazeres, e quando soube que o Senhor Jesus estava retornando, porque Cafarnaum era uma espécie de base no seu ministério na Galiléia, porque Jesus, ele foi rejeitado de Nazaré. Nazaré ficava próximo de Cafarnaum, e ali o Senhor, ele tinha sua base, sua casa, de maneiras que esse centurião, ele foi ao encontro do Senhor Jesus Cristo. E ele, quando se aproximou, a Bíblia não fala que ele adorou, mas a Bíblia fala que ele rogou ao Senhor. E ele disse: Senhor, aleluia. Oh, coisa maravilhosa, quando uma pessoa pode reconhecer o senhorio, a salvação, a santidade, a soberania de Deus. Será que nessa noite você pode reconhecer isso? Tem muitas pessoas que infelizmente querem prestar somente homenagem ao Senhor Jesus Cristo. Mas esse homem, ele foi de uma maneira humilde, ele se apresentou-se, é a maneira como nós também devemos nos apresentar diante do Senhor Jesus Cristo. Ele foi quebrantado, ele disse no texto mais adiante: olha, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Que coisa maravilhosa quando nós podemos reconhecer a santidade de Deus e a pecaminosidade nossa diante do Senhor. Que realidade quando uma pessoa pode ter essa clareza, essa consciência de que o Senhor é santo, 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 e que nós somos pecadores, miseráveis pecadores, que não merecíamos nada do Senhor, mas pela sua imensa graça, imensa misericórdia, o Evangelho chegou ao nosso coração. Não merecíamos, fomos rebeldes, como eu fui rebelde um certo tempo da minha vida, por causa destes questionamentos de classes sociais. Eu me afastei do Evangelho para provar o mundo, e foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, porque o mundo só traz decepções, mas Jesus traz alegria. Aleluia! Jesus traz vida, Jesus traz paz, Jesus traz cura. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então esse homem, ele foi ao lugar certo. Aleluia! Você que está nesta noite, não fique batendo em portas erradas. Vai na porta que é o Senhor Jesus Cristo. Vai naquele que é o bom pastor das ovelhas. Está cheio de mercenário por aí, querendo buscar as lãs das ovelhas, mas você tem que ouvir a voz do grande pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. E aquele homem, então, ele reconheceu o Senhor Jesus Cristo. O Senhor não é digno de que entres na minha casa, mas diga apenas uma palavra. Aleluia, porque eu sou homem de autoridade. Eu digo a um, vai, e ele vai.
Eu digo a outro, vem, e ele vem. Que fé, irmãos. Diga apenas uma palavra que o meu servo será curado. Aleluia. Nesta noite o Senhor também quer ouvir isso de você. O Senhor Jesus Cristo quer ver a mesma fé na sua vida. E assim o Senhor Jesus disse para aquele homem: eu irei e o sararei. Aleluia. Essa palavra no original grego, eu irei e eu sararei, a palavra doulos, que é servo. O Senhor se colocou como servo. O Senhor, Ele, quando alguém pede algo que está dentro da sua vontade, Ele ouve e vem aos nossos encontros. O Senhor ouve as nossas orações, aleluia. Mas nós temos que ir, não no nosso método, não no método que podemos às vezes ouvir pessoas falando, mas nós temos que ir ao encontro do Senhor no método bíblico, aleluia. Por isso que o Senhor Jesus deixou a mensagem, a revelação da palavra, os evangelhos, as epístolas, o Antigo Testamento, para nos mostrar a maneira correta de como o Senhor atende uma oração, atende um rogo. Ele se colocou como que rogando. É algo que nos mostra uma insistência, algo que nos reporta uma humildade, a um quebrantamento. E o Senhor o ouviu. E a palavra de Deus diz que na mesma hora, quando o Senhor disse para ele, eu irei e o sararei, o seu criado, paralítico, atormentado, ele foi curado. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa quando as coisas de Deus vão acontecendo, não na maneira do homem, não no modus operandi do homem, mas no modus operativos de Deus. E Deus nessa noite quer operar na sua vida, aleluia. Deus quer operar naquela vida que você conhece, que está doente, que está atormentada, e você ser o veículo, o canal para levar a palavra do Senhor, aquele coração, porque o Senhor Jesus Cristo é o Emanuel, e Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus é o Alfa e o Ômega, é o princípio e o fim, é o ontem e o hoje e será sempre, aleluia. Então o Senhor não existe temporariedade, porque o Senhor é eterno, e o Senhor, Ele quer fazer as mesmas coisas que Ele fez nos seus dias presentes, como Ele prometeu no seu Evangelho de Marcos, capítulo 16, que esses sinais seguiriam aos que creem, em meu nome expulsariam os demônios, sarariam os doentes, e assim, esses sinais, eles devem ser compartilhados com o povo do Senhor. E nós, como povo do Senhor, precisamos realizar essas obras para que o nome do Senhor, Ele seja glorificado. E nesse caso, meus irmãos, basta apenas uma palavra. Gênesis capítulo 1, verso 3, disse Deus: haja luz. E houve luz. A minha palavra pode falhar, a palavra dos homens falham, mas a palavra de Deus diz: céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, o Senhor Jesus Cristo é o Logos. Logos no grego é a palavra encarnada. E o Senhor, na sua oração sacerdotal de João capítulo 17, verso 17, Ele diz:
santifica-o na palavra. A tua palavra é a verdade. E conhecereis a palavra, e a palavra vos libertará. Aleluia. Então esta é a palavra que vós tendes ouvidos. Mas o que você tem feito com a palavra? Você precisa de muita palavra? Você precisa de muitas explicações? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Por que aquilo outro? Você ainda está na dúvida. Você pode ser influenciado por aqueles que querem dizer que Jesus é um ser criado, querem fazer apenas homenagem, que o Jesus é o arcanjo Miguel, que o Senhor Jesus é só um espírito, que são ideias do docetismo, o espírito encarnado, como diz os espíritas. Várias e várias outras conjecturas que estão completamente fora da palavra do Senhor. Mas quando nós temos o Senhor Jesus Cristo, cremos como este homem. Este homem, ele disse, o Senhor Jesus: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor tem uma palavra, e os filhos do reino, quem são os filhos do reino? São os israelitas, são os judeus, são aqueles que não creem, serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui tem uma palavra para finalizar, que você nessa noite guarde nessa mensagem. Basta apenas uma palavra. Vamos repetir? Basta apenas uma palavra. Essa palavra, ela pode ter não apenas uma frase, mas ela pode ter um conteúdo vasto, porque o Senhor Jesus é um conteúdo vasto. Aleluia. Nós vamos ter toda a eternidade para conhecer o Senhor Jesus Cristo. Mas uma outra palavra que me chama muito a atenção nesse texto está no verso 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Duas coisas. Imagina o Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo, o Filho do homem na sua humanidade. O que poderia fazer com que o Senhor se maravilhasse? E aqui o texto fala, Mateus fala, o Senhor ficou maravilhado. Será que nessa noite você também quer fazer o Senhor maravilhado com a sua fé? Pense nisso. O Senhor Jesus está sentado à direita do Pai, e Ele está presente aqui em espírito. Aonde estiverem 2 ou 3 dos meus pequeninos, eu estaria no meio dele. Será que a fé que este centurião deixou o Senhor maravilhado? Nunca vi tanta fé em Israel como esse gentio, uma pessoa que não tinha promessa nenhuma. O Senhor ficou maravilhado. E outra situação que ficou o Senhor maravilhado, sabe qual que é? Uma situação totalmente oposta, uma situação negativa, que está em Marcos, capítulo 6, verso 6, quando o Senhor, Ele saiu de Nazaré, da sua cidade, onde Ele ficou os 30 anos,
ali com seu pai, com a sua mãe Maria. E diz o texto, e estava, falando do Senhor Jesus Cristo, ele fez tantos sinais ali naquela cidade. Ele entrou na sinagoga, falou na sinagoga, ele operou milagres, ele curou. Aqui no verso 5 diz, não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E diz o verso 6, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Duas coisas, você pode trazer admiração, maravilha ao Senhor quando você está com essa fé desse centurião, ou você pode trazer uma maravilha da incredulidade daqueles judeus ali, moradores da cidade de Nazaré. Isso também é algo que é muito comum nos dias de hoje. A incredulidade. Por mais fatos históricos, reais, que a história, a palavra de Deus nos mostra. E agora vai vir um filme que vai falar sobre a ressurreição de Cristo. Fatos que comprovam a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Por mais fatos reais, tem pessoas que ainda não creem no Senhor Jesus Cristo. Mas que nessa noite, todos que estão aqui, possam deixar o Senhor Jesus maravilhados com a sua fé. Amém? Com a demonstração de fé na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Basta uma palavra. Será que todos estão convictos dessa certeza? Basta uma palavra, Senhor, e eu serei salvo. Basta, Senhor, uma palavra tua, e eu terei os meus pecados perdoados. Basta, Senhor, uma palavra tua, e eu ficarei curado, Senhor. Oh, Senhor, basta uma palavra tua, e esse tormento da minha vida vai sair em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia. Será que tem alguém que ainda pede uma palavra de salvação nesta noite? Que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? E que nesta noite quer dizer, Senhor, basta uma palavra, eu serei salvo, eu serei perdoado dos meus pecados, e eu nascerei de novo do teu Espírito. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não fez isso, levante a sua mão, nós vamos orar pela sua vida. Basta uma palavra. Se tem alguém que precisa de uma palavra para alguma situação na sua vida, e nesta noite adentrou aqui atormentado, doente, nesta noite o Senhor está aqui, e você precisa ter esta fé que teve o centurião de Cafarnaum. Você fica em pé no seu lugar, e nós vamos orar pela sua vida, para que realmente uma palavra só do Senhor seja suficiente para, oh Senhor, para te curar, para operar na sua vida, para fazer o milagre que você tanto espera, que só pode vir da parte dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está aqui, abaixa a sua cabeça, e nós vamos orar por essas pessoas que se levantaram agora, porque creem que uma palavra do Senhor Jesus Cristo é suficiente. Nem precisa ir à sua casa. O Senhor está aqui nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, para fazer as suas obras maravilhosas. E nós estamos aqui, Senhor, para proclamar essas obras portentosas que o Senhor tem para o seu povo.
Ó Deus, nesta hora, Senhor, visita, Senhor, este irmão, esta irmã que está se posicionando diante do Senhor. Assim como foi com aquele centurião que procurou o Senhor, rogou ao Senhor, implorou ao Senhor, por causa do seu criado que estava moribundo. Ó Deus, opera nessas vidas, Senhor. Talvez a situação seja pessoal, talvez uma situação que esteja vivendo de um parente próximo, de um amigo, Senhor, que está atormentado, que está doente. Opera através desta vida, Senhor, para que realmente ela possa ser um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Oh Jesus, opera maravilhosamente, Senhor, porque o Senhor está presente, e aonde o Senhor está, a vida vem, a saúde vem, a salvação vem, a cura vem, os prodígios vêm, as maravilhas vêm, Senhor. Então nós cremos no teu poder, Senhor, na autoridade que está no teu nome, Senhor. Toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. E no nome do Senhor Jesus, nessa autoridade, Senhor, ministra agora a vitória nessas vidas, Senhor. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome do Senhor Jesus, e a Ele toda honra e toda glória. Amém. E graças a Deus. Olá, paz do Senhor, queridos ouvintes e prezados irmãos em Cristo. A Igreja Evangélica da Paz vem fazer um convite através do seu Departamento de Missões comigo, irmã Luciana e irmã Cristiane. Traga um amigo ou um parente, você será muito bem-vindo. Que Deus os abençoe. A Igreja Evangélica da Paz estará oferecendo 4 palestras sobre capelania hospitalar, totalmente gratuito, nos dias 4, 11, 18 e 25 de agosto, às 19h30. Mas faça sua inscrição, que as vagas são limitadas. A igreja fica na rua Silva Jardim, 503, Macuco. Informações: 3232-4337. Olá, amados. Eu sou o pastor Joaquim de Andrade, pesquisador. Já por mais de 30 anos trabalhei com o pastor Natanael Rinaldi no ICP. Durante muitos anos eu sou escritor, autor do livro Controvérsias, professor em diversos seminários teológicos, agências missionárias. Eu trabalho na área da apologética já há muitos anos. Eu estou aqui hoje para te convidar para participar conosco do nosso 12º Seminário Apologético Pastor Natanael Rinaldi. Esse seminário vai acontecer de 9 a 14 de outubro aqui na Igreja Evangélica da Paz, em Santos. Você pode inclusive fazer agora a sua inscrição pelo telefone 13, é o código de área, 3232-4337, ou então você pode acessar o site da igreja, www.iepaz.org.br. Esse seminário vai contar com a presença dos maiores apologistas do Brasil. Anota aí na sua agenda, de 9 a 14 de outubro, aqui na Igreja Evangélica da Paz de Santos. Deus abençoe, fiquem na paz. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelados? Então, venha conhecer a Rinaldi Odonto. Temos estacionamento próprio e você poderá contar com agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação em procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias, tudo com aparelhos de última geração.
Nossa satisfação é ver você feliz, com um sorriso bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones na Clínica 1 3233-2540, Clínica 2 3203-2464. Na Rinaldi Odonto, você recupera a beleza do seu sorriso.